Fala aí, galera. Agora a gente vai resolver a questão 41 da prova da SpaceX de 2024. É uma questão que fala sobre Oppenheimer. Então a gente sabe recentemente com o filme do Oppenheimer, né? Esse cara aqui, Oppenheimer, foi um dos responsáveis por iniciar os estudos sobre construção de armas, né, de grande impacto, né, no caso, a bomba atômica. Então ele foi um físico teórico que iniciou esse projeto que estava associado à produção da bomba atômica e, inclusive, posteriormente, ele até ficou contra aí, né, a utilização de armas, principalmente de maior poder de destruição. Então, você sabe que a explosão de uma bomba atômica é gigantesca, né? Então, essa explosão libera muita energia. E essa energia liberada, ela pode causar um impacto gigantesco por conta do deslocamento de ar que ela gera. Fora os efeitos de radiação, né? Que podem ser gerados e podem permanecer por muito tempo. Então, vamos dar uma olhada aí na questão. O filme Oppenheimer reavivou o assunto sobre as bombas nucleares lançadas no Japão no final da Segunda Guerra Mundial. As bombas, nomeadas de Little Boy e Fat Man, eram baseadas no processo de fissão nuclear dos elementos urânio-235 e plutônio-239, respectivamente. Algumas das equações das reações nucleares envolvidas nesses processos são apresentadas abaixo, onde as incógnitas x e y representam a quantidade de nêutrons. Então, essas bombas vão emitir nêutrons e esses nêutrons emitidos podem desencadear novos processos de fissão. Então, nós temos aí um processo em cadeia, né? Uma reação em cadeia, onde a fissão de um núcleo de urânio ou plutônio, que são elementos radioativos, então amostras de urânio e plutônio, né? Que geralmente imaginamos ali alguma coisa brilhando e tudo mais, mas pode ser um salzinho ali, parecido com sal de cozinha, você não vai observar, mas extraído de minerais e purificado, aí sim nós teríamos essas amostras de urânio e plutônio que podem então desencadear esse tipo de processo, esse tipo de reação que libera grande quantidade de energia. Só um detalhe, uma reação química não é a mesma coisa que uma reação nuclear. Então, uma explosão, por exemplo, por dinamite, é uma explosão gerada por uma reação química. Agora, uma explosão por reação nuclear, uma bomba atômica, né, vai ser uma reação onde libera muito mais energia e são processos diferentes porque ocorrem em diferentes regiões do átomo. Bom, vamos para a questão então. O urânio vai sofrer fissão, o plutônio também vai sofrer fissão. Lembrando que fissão é o processo em que nós temos a quebra, principalmente de núcleos maiores, átomos maiores, eles se quebram e essa quebra gera núcleos menores, ou seja, gera estruturas, átomos menores, com liberação de outras partículas que podem, como eu disse, desencadear novas reações de fissão. Então, o urânio recebeu um nêutron, se transformou em bário e criptônio e liberou nêutrons. Então, esses nêutrons liberados podem, por exemplo, se colidir com novos átomos de urânio, desencadeando aí novas reações. Tudo bem? O plutônio, por exemplo, foi fissionado, produziu aí o ítrio, o césio e ainda liberou nêutrons. Então, vamos para as afirmativas. Os valores das incógnitas x e y são respectivamente 3 e 5. Então, como é que eu vou saber qual é a quantidade de nêutrons gerados? Lembrando que o nêutron influencia diretamente na massa do átomo, né, somado ao número de prótons. Então, se você considera ali massa 235 para o urânio, mais a massa de um nêutron, então eu teria uma massa total 236. Do lado dos produtos, né, no caso aqui de uma reação nuclear, nós vamos ter a massa total também sendo 236. Logo, se eu somar 142 com 91 mais a quantidade de nêutrons, eu vou ter que somar 236, tudo bem? Então, você tem ali 142 mais 91 dá 233. Então, quer dizer, para dar 236, eu teria que ter a emissão de 3 nêutrons, já que cada um deles contribui com uma unidade de massa. Na segunda, o plutônio, somado a um nêutron, totalizaria massa 240, certo? 239 do plutônio, mais um nêutron, 240. E os átomos formados ali também teriam que somar massa 240. Então lá, 97 mais 138 mais y nêutrons tem que dar 240. Então, somando ali 97 com 138, vai dar 240, 235. Então, quer dizer, mais 5 nêutrons, eu somaria 240. Então, de fato, aqui 5 nêutrons, certinho. Primeira afirmativa verdadeira. Então, lembre-se, a soma das massas
dos elementos e também das partículas, não se esqueça, se for nêutron, se for próton, alfa, né? Agora tem partícula que não tem massa e você não precisa considerar nessa soma. E dos dois lados sempre tem que dar a mesma quantidade. Isso tanto para nêutron quanto para próton, tá bom? Então você pode somar dos dois lados, igualar e aí você vai deduzir a quantidade que falta. Segunda, o processo de fissão nuclear é a junção de dois núcleos instáveis, gerando um núcleo mais estável, liberando grande quantidade de energia. Bom, nesse caso, a afirmativa não está falando do processo de fissão, e sim do processo de fusão. Então, diferença, olha aí, ó, fissão quebrando, fusão juntando, tá? A bomba de fusão, também conhecida como bomba de hidrogênio, é a união dos núcleos dos átomos de hidrogênio. Então, não é fissão, nesse caso aqui a descrição está de acordo com uma fusão nuclear, tudo bem? A massa crítica, ou massa físsil, é a maior quantidade de matéria necessária para que ocorra a reação em cadeia. Bom, então essa massa crítica ou massa físsil, ela vai ser aquela quantidade que é menor possível para se iniciar o processo de reação em cadeia. Então, quer dizer, eu vou ter o mínimo de massa necessário para que a reação em cadeia aconteça. Então, não é a maior quantidade, sim a menor quantidade necessária para se desencadear essa reação em cadeia, tudo bem? E aí, lembrando que, no caso, quantidade de matéria não é a mesma coisa que massa, né? Quantidade de matéria é dada em mol, massa dada em gramas, mas o maior problema aqui não seria isso, e sim dizer que é a maior quantidade, sendo que, na verdade, eu preciso ter uma menor quantidade para ser possível gerar essa reação em cadeia. E, portanto, gerar essa reação, né? Essa fissão, no caso, do urânio. Quarta, o número 239 no elemento plutônio significa que o átomo apresenta 239 nêutrons. Não, né? O 239 é a massa. Então, quando você tem um elemento químico aqui de símbolo X, é comum aqui aparecer a massa e aqui aparecer um número atômico. Lembrando que a massa é o número atômico mais o número de nêutrons. Então, o 239 é a massa e não o seu número de nêutrons, tudo bem? Então, a massa é o número atômico mais o número de nêutrons. Portanto, errado. O número 92 no elemento urânio significa que o átomo apresenta 92 prótons. Bom, agora sim, né? Porque o número atômico é, de fato, o próprio número de prótons. Tudo bem? Chamado de número atômico porque é o que define o elemento químico. Portanto, verdadeiro. Então, questãozinha aí que traz o Oppenheimer, né, e a bomba atômica como centro da questão e envolve alguns conceitos de radioatividade. Então, em radioatividade, o que é importante saber para a prova? Saber quais são os tipos de radioatividade, saber as partículas emitidas, alfa, beta, A, radiação gama, raio-x, saber a diferença de raio gama e raio-x, né, que se diferencia na origem, raio gama no núcleo, raio-x da eletrosfera, e saber a diferença de reações de fissão e fusão nuclear. Então, fissão quebra, fusão junta. Beleza? Espero que tenham ido bem. A alternativa C é a resposta da questão. Até a próxima.